Bom, vamos aqui então ao conto número 2 do livro Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. O conto se chama Solfieri, que é o nome do personagem que vai tomar a voz e vai nos contar essa história. E antes tem uma epígrafe tirada de uma peça de Lord Byron, já aponta para um beijo ali, né? Enfim, para a questão de um amor que vai estremecer, que pode estremecer, digamos, o coração de uma pessoa. E basicamente é isso que a gente vai encontrar nesse primeiro conto aqui, que leva o nome do personagem Solfieri, ou seja, ele que vai nos contar então, tá? O que ele diz? Sabei-lo. Roma é a cidade do fanatismo e da perdição, ou seja, ele deixa bem dito ali onde se deu o caso, se deu em Roma, diz que a noite estava muito bonita e tal, que ele saiu passeando sozinho, tudo muito escuro, e o que acontece? Uma mulher, uma sombra de uma mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. Ou seja, ele vai dizer que essa mulher tinha as faces muito brancas, só que ela estava chorando, e de repente essa visão de mulher desaparece ali no escuro da janela. Só que o Sofieri começa a ouvir um choro, né? Tipo um choro assim de loucura, de insânia, só que depois a voz se cala. Aí uma mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém, saiu. Eu seguia. Ou seja, então o Solfieri está seguindo essa mulher que ele nem sabe quem é. Começa a chover, os dois estão andando, né? E ele está seguindo ela, né? Só que ela para num cemitério. E o Solfieri está ali também junto com ela. Ela ajoelhou-se, parecia soluçar. Não sei se adormeci ou não, sei apenas que quando amanheceu achei-me a sós no cemitério. Então repare, já tem uma coisa meio mal explicada ali, tudo bem, né? E o Solfieri pensa que essa mulher, ela pode ter sido só uma visão na cabeça dele, mas ele olha e nota que ali no cemitério as plantas estavam meio quebradas perto da cruz, ou seja, alguém realmente se ajoelhou ali e estava ali, né? E aí o Solfieri, porque ele pegou chuva, ele dormiu ali, então ele pegou uma febre. E no meu delírio, passava e repassava aquela brancura de mulher, ou seja, aquela imagem de mulher que fica na cabeça dele. E ele diz, né, que se passou um tempo, ele vai dizer, ó, 1 ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava. No sono da saciedade me vinha aquela visão, ou seja, ele só pensa naquela mulher do cemitério, ele está fascinado por ela. Uma noite, após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a Condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. E aí o Solfieri sai, ele tá bêbado, reparem que ele sai de uma orgia agora, né? Caminha de novo no local meio escuro, as luzes de 4 círios batiam num caixão entreaberto. Abri esse caixão. Era o de uma moça, era uma defunta, e aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Aí o Solfieri pergunta, né, se será que aquela mulher que está ali no caixão era a mesma mulher aquela de 1 ano atrás no cemitério? E aí ele meio que fecha as portas da igreja ali, né? O que ele faz? Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo esse corpo aí. Só que aí o Solfieri pega ela no colo, começa a dar muito beijo na boca dela, assim, né? Ela era bela, assim. Rasguei-lhe o sudário, despire o véu e a capela como noivas despe a noiva. Era mesmo uma estátua, tão branca era ela. O gozo foi fervoroso, cevei em perdição aquela vigília. Ou seja, né, ele tá ali com ela, beijando e tudo mais, enfim, transando, né, e essa mulher que parece que está se reanimando ali. E de repente, realmente, ela abre os olhos e ela começa a apertar o Solfieri ali, né? Naquele aperto, no aperto daquele abraço, havia contudo alguma coisa de horrível. O leito de laje onde eu passara uma hora de embriaguez me resfriava. E aí ela acorda e o Solfieri pergunta, né, aos que estão ali na taverna escutando, né, pessoal, vocês tipo, não levem a mal, né, enfim, não pensem que é loucura não, né, mas vocês nunca ouviram falar da catalepsia? E lembrem, né, que a catalepsia, né, impedia a pessoa de se movimentar, só que as funções vitais elas continuam funcionando, e isso pode durar, digamos assim, até alguns dias, e naquela época acontecia muito da pessoa ser enterrada e muitas vezes até viva ainda, né, numa época em que não existiam esses aparelhos todos, essa tecnologia da medicina para detectar, digamos, as funções mais vitais ali. Então essa mulher, ela não estava morta e ela vai revivendo pouco a pouco agora por causa do Solfieri. Só que ao acordar ela desmaiara. E aí o Solfieri pega ela nos braços
E ao chegar assim perto da porta, ele vê que tem um coveiro ali que tá dormindo bêbado. Só que surge uma patrulha também, né? E aí pergunta, né, tipo, pro Solfieri o que ele tá carregando. A noite era muito alta. Talvez me crescem um ladrão de defuntos, né? E o que o Solfieri diz com a mulher carregando ali, né? É minha mulher que tá desmaiada. Ah, uma mulher, mas essa roupa branca e longa, serás acaso um roubador de cadáveres? Né? Porque ela estava vestida com as vestes de defunta ali, né? E aí tem um guarda que toca nessa mulher e diz que ela está morta. Cheguei meus lábios aos dela, senti um bafejo morno. Era vida ainda. Vede, disse eu. Ou seja, pode perceber, ela não está morta, não, ela está viva, diz o Solfieri, né? E o que acontece? O guarda chegou-lhe os lábios. Os beiços ásperos roçaram pelos beiços da moça. E o Solfieri já fica com ciúme. Ó. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos frias. E aí os guardas liberam o Solfieri, porque veem que a mulher está viva mesmo, né? Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da minha boca foi um grito de medo. Não foi o primeiro som que saiu da boca dela, né? Foi um grito de medo ali, né? Aí o Solfieri vai para casa, só que assim, ó, tá passando um bando de homens ali, tipo libertinos, né? Que são amigos do Solfieri, só que estavam voltando da bebedeira, da orgia. E aí o que faz o Solfieri? Ele fecha a mulher no quarto e vai lá conversar com eles, né? Meia hora depois eu deixava esses meus amigos na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi ela erguida, ria de um rir convulso. E depois, essa mulher, né, ela fica com febre durante uns 2 dias e a febre não para. Morreu depois de 2 noites e 2 dias de delírio. À noite saí. Fui ter com um estatuário que trabalhava perfeitamente em cera e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Reparem a idolatria que ele tem, né, o Solfieri, por essa mulher. Ele manda contratar, então, um cara que faz trabalhos em cera, estátuas, para fazer uma estátua dessa mulher que morreu ali. E agora vem o fantástico. Ó. Quando o escultor saiu, eu levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei um túmulo. Reparem, então ele vai enterrar no quarto essa mulher aí. Tomei-a então pela última vez nos braços, apertei-a ao meu peito, muda e fria, beijei-a e cobri-a adormecida do sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Reparem o que ele fez, ele construiu então um túmulo e estendeu o leito ali sobre ele, ou seja, ela está abaixo então ali, né? Ele está dormindo e abaixo dele está ali o corpo dela, né? E detalhe, né? Durante um ano, o Solfieri disse que dormiu, né? Enfim, sobre essas lajes aí que cobriam a mulher dele, a mulher amada, né? Um dia o estatuário me trouxe a sua obra. Paguei-lhe e paguei o segredo, ou seja, não fala nunca para ninguém, né? E aí, claro, o Solfieri está terminando essa história que ele está contando ali na taverna, e claro que essa taverna está com os amigos dele ali, todo mundo está duvidando, alguns dizem que isso aí não é verdade, perguntam qual é o nome dela, aí o Solfieri diz, não, nome não interessa, né? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia e que sentiu morrer a seus beijos? Ou seja, né, então isso não interessa, mas tem um aí que vai perguntar, ó, Solfieri, não é um conto isso tudo, não é ficção, não é invenção isso aí, né? E o Solfieri diz que não, jura que não. E o que ele faz para provar, digamos, né, essa história que ele contou? Pelo inferno que não é mentira, desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra, eu vou juros a vocês, guardei-lhe como amuleto a capela da defunta. Ei-la, e ele mostra então a capela da defunta, ou seja, ele abriu a camisa e viram ao pescoço dele uma grinalda de flores mirradas, ou seja, ele traz com ele uma grinalda, né, que estava ali, que era o amuleto, né, para ele hoje, né, e que estava na capela dela. Reparem o que ele vai dizer. Vejam, né, essa grinalda murcha e seca como o crânio dela. Ou seja, para provar que a história dele é verdadeira, porque haja, né, imaginação para isso, um mundo mais fantástico aqui. Ele guardou então o Solfieri, guardou a grinalda dela, traz e mostra para o pessoal ali, né? E assim termina o conto, tá? O conto número 2. Vamos ao próximo, do próximo vídeo, que é o conto 13, que narra a história de Bertrand.